Olá pessoal, espero que todos estejam bem. Hoje, nosso tema é interrogatório. É um tema de suma importância prática e temos alguns pontos para desenvolvermos, desde a parte mais básica, conceitual, até algumas divergências e atualizações jurisprudenciais. E para facilitar o nosso conteúdo, a explanação do nosso conteúdo, eu disponibilizei um material com os tópicos e os artigos que eu vou utilizar, bem como os precedentes e súmulas, tá? Que eu citarei no momento da minha explanação, certo? Então vamos começar. O nosso tópico 1 é o conceito, né? Você tem que partir dessa parte básica, né? Qual é o conceito, né? O que é o interrogatório, tanto policial quanto judicial? A gente pode conceituar da seguinte maneira: o interrogatório é o ato conduzido pela autoridade judiciária e também pela autoridade policial. Então, um ato conduzido pela autoridade judiciária e também autoridade policial, com o intuito de extrair informações sobre a pessoa do interrogado, bem como sobre a imputação ou suspeita que paira sobre esse agente. Então, dentro desse conceito, nós podemos extrair dois pontos que são essenciais. Quais são esses pontos? O primeiro ponto é quem conduz o interrogatório. Quais são as autoridades responsáveis pelo interrogatório? Bom, são duas autoridades. Nós temos o interrogatório conduzido pela autoridade judiciária primeiro, o juiz, o magistrado, e o segundo tipo, que é o interrogatório conduzido pela autoridade policial, pelo delegado de polícia. Primeiro, sobre o interrogatório judicial, o interrogatório conduzido pela autoridade judiciária, nós temos uma disciplina própria no Código de Processo Penal a partir do artigo 185. Então, a partir do artigo 185, você tem a disciplina do interrogatório judicial, conduzido pelo juiz. Agora, comentei com vocês que temos também o interrogatório conduzido pelo delegado de polícia. E a normativa do delegado de polícia, a normativa do interrogatório conduzido pelo delegado, é necessário um pouco de atenção. E por quê? Bom, lá no início do CPP, no artigo 6º, nós encontramos uma lista não taxativa, uma lista exemplificativa de diligências, providências que o delegado de polícia poderá tomar na condução da sua investigação. E aí, lá mais especificamente, no inciso 5, nós temos uma das providências que é ouvir o indiciado. Então, o delegado de polícia tem essa obrigação de interrogar, se for o caso, o indivíduo que está sendo investigado, suspeito ou indiciado. Pois bem, esse próprio artigo 6º, inciso 5, diz que ouvirá o indiciado nos termos do título 7, capítulo 3 do CPP. Vou repetir. O artigo 6º, inciso 5, diz que o delegado de polícia ouvirá o indiciado nos termos do título 7, capítulo 3 do CPP. Então, vamos lá. O título 7 do CPP trata das provas. Temos ali o capítulo 1, que fala das disposições gerais, o capítulo 2 da parte de perícia, exame de corpo de delito e cadeia de custódia. E o capítulo 3, nós temos a parte do interrogatório judicial. Então veja, o que o Código de Processo Penal estabelece? Que as regras do interrogatório judicial, naquilo que for compatível, deverão ser aplicadas ao interrogatório policial. Obviamente, eu disse de forma adaptada às condições de investigação. Ok, mas você não pode ficar satisfeito só com essa informação, que o delegado de polícia interroga nos termos, na disciplina do interrogatório judicial. Você tem que ir lá para o Estatuto da OAB, para complementar. O artigo 7º do Estatuto da OAB traz um rol de direitos dos advogados. E lá no inciso 21 tem uma informação muito importante para a gente.
E o que tem nesse inciso 21 do artigo 7º do Estatuto da OAB? Né? Pessoal, o advogado, né, isso já não tem nem mais discussão, tem o direito de acompanhar as investigações. Então aqui nós estamos falando de inquérito policial. Então o advogado ele tem direito de acompanhar, né, também com uma outra restrição, as diligências que são conduzidas pelo delegado de polícia. Inclusive o advogado ele pode, né, apresentar razões, né? Razões são argumentos, né? Argumentos favoráveis ali ao seu cliente e quesitos. Quesitos são perguntas. Então perceba, o interrogatório judicial, né, você tem ali o acompanhamento do advogado. E o interrogatório conduzido pelo delegado de polícia, o interrogatório policial, você também poderá ter acompanhamento, né, pelo advogado. Esse acompanhamento, preste muita atenção, o acompanhamento no interrogatório, inclusive podendo formular perguntas, né, quesitos, não torna nulo o interrogatório policial se o advogado não estiver presente. Agora preste atenção, né, eu quero dizer que nem todos os interrogatórios em fase policial você terá um advogado. O advogado, a presença do advogado será obrigatória se ela for requerida, né? Ou seja, se o investigado, suspeito, indiciado, indicar o advogado. Então, a partir do momento que o advogado estiver ali, né, presente, acompanhando, né, querendo acompanhar, esse direito será resguardado. Bom, essa é a interpretação atual, né, sobre o artigo 7º, inciso 21. Então, este é o primeiro ponto, né? Quem conduz o interrogatório? Juiz e, na fase de investigação policial, o delegado. Mas se você retomar o conceito, existe um segundo ponto que precisa ser observado, né? Segundo ponto bem interessante. É como o interrogatório ocorre, né? A doutrina diz que o interrogatório ocorrerá em 2 momentos. O interrogatório tem 2 partes. A primeira parte do interrogatório são as informações, só você olhar o conceito, são as informações sobre a pessoa do interrogado. A segunda parte do interrogatório é relacionado à imputação, à suspeita, ao fato criminoso. Então ele é dividido em 2 momentos e você pode conferir, né, essa informação no artigo 187 do CPP. Ele é bem claro. O interrogatório tem 2 partes. Perguntas sobre a pessoa, perguntas sobre a imputação. Então, vamos desenvolver isso. A primeira parte do interrogatório, que é a parte relacionada às perguntas sobre a pessoa, né, do indivíduo, do interrogado, já a gente começa com uma questão, né, uma questãozinha aí para a gente pensar. Imagina a seguinte hipótese: o indivíduo, por exemplo, é preso em flagrante, é conduzido à delegacia e vai ser ouvido pelo delegado. Primeira parte do interrogatório, pergunta sobre a pessoa do agente. Ok, né? Pergunta sobre a pessoa, você vai perguntar sobre a sua identidade. E aí o indivíduo, né, o agente ali que está sendo interrogado, mente sobre a sua identidade. Vamos imaginar ali que ele fornece um nome falso. Veja, ele não usou documento falso, ele forneceu um nome falso. Ok. Pessoal, esse indivíduo que está sendo interrogado praticou algum crime? Aquela pessoa que mente sobre a sua identidade, por exemplo, no interrogatório, comete algum crime? Ou ele está sendo protegido pelo princípio da não autoincriminação, do nemo tenetur si detegere, né, em latim? Pessoal, isso já é bem pacífico há pelo menos 4, 5 anos. E por quê?
Porque o STJ, inclusive, já sumulou o assunto. Se vocês pegarem a súmula 522 do STJ, eu vou ler com vocês, né? Vamos pegar ipsilíteres. Diz o seguinte, 522. A conduta de atribuir-se falsa identidade perante a autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa. Então veja, nessa primeira parte do interrogatório, se o agente mentir sobre a sua identidade, crime de falsa identidade, tá certo? Então vamos lá. Eu comentei com vocês que o artigo 187 diz que o interrogatório é feito em duas partes, nós estamos na primeira parte. Lá no parágrafo 1º do artigo 187, você tem ali um rol exemplificativo de perguntas que quem está interrogando deverá fazer para o interrogado. Então, por exemplo, você vai perguntar para o indivíduo sobre a sua residência, sobre os seus meios de vida, sobre a sua profissão, olha que interessante, sobre as suas oportunidades sociais, como é que é a vida desse indivíduo, né? Pode perguntar também se o indivíduo ele está sendo processado, né? E aí eu pergunto, para que isso? Para que perguntar? Por que perguntar sobre essas... por que receber essas informações tão pessoais do agente, né? Turma, a razão é muito simples. Muito simples. As respostas, né, dependendo de como elas forem dadas, vão influenciar no julgamento do magistrado. Eu te dou um exemplo. Se você lembrar lá em direito penal, né, o tema dosimetria, você sabe que no Brasil nós adotamos o sistema trifásico de dosimetria, né? Então, após o indivíduo ser condenado, o juiz passa a dosar a pena, né? A dizer qual é a pena, qual é a medida da pena. E aí esse magistrado passará por 3 fases, né? O sistema trifásico, né, do artigo 68, né? Muito defendido pelo grande mestre Nelson Hungria, né? Inclusive esse sistema também às vezes é chamado de sistema Nelson Hungria. Pessoal, 3 fases. A primeira fase da dosimetria da pena é para nós encontrarmos a pena base. E para encontrarmos a pena base, como regra, né, para os crimes em geral, salvo, né, um ou outro acréscimo na legislação especial, nós utilizamos o artigo 59 do Código Penal. Lá no artigo 59, né, o magistrado vai analisar 8 circunstâncias. Cada uma, se ela será favorável, neutra ou desfavorável. Uma dessas circunstâncias judiciais, por exemplo, do artigo 59, é a conduta social do agente. Ou seja, qual é o comportamento do agente no seio da comunidade, né? Como ele é na família, né? Como ele é na sociedade. Então, essas perguntas que são feitas inicialmente no interrogatório sobre a pessoa do acusado, né? Elas influenciarão na dosimetria. Ok. Só que eu quero que você preste muita atenção. Eu citei que essas perguntas, né, estão no artigo 187, parágrafo 1º, mas você precisa fazer um acréscimo. Qual acréscimo? Existe uma pergunta pessoal, né, que o magistrado deverá fazer, que não está no 187, parágrafo 1º, mas está no 185, parágrafo 10. Inclusive, essa pergunta, o delegado também terá que fazer, né? Está lá no artigo 6º, inciso 10 do CPP. Então, tanto o magistrado como o delegado deverão fazer a seguinte pergunta. O fulano, você tem filhos? O fulano, qual é a idade desses seus filhos? Eles têm alguma deficiência? Qual é o contato, né, de algum responsável? E se há um responsável por esses meninos, por essas crianças?
Pessoal, para quê? Por quê? Por que perguntar sobre filhos, né, no interrogatório, nessa primeira parte? Pessoal, é claro, né? Tem aquela razão que é a razão de proteção da criança, mas existem razões de ordem processual. Como assim? É uma matéria que nós veremos um pouco mais à frente, que é o tema prisões provisórias. Uma das espécies de prisão provisória é a chamada prisão preventiva, né? A gente vai desenvolver bastante esse tipo de prisão um pouco mais, né, adiante. E aí, se você pegar lá o artigo 318 do CPP, nós temos a possibilidade do indivíduo que teve a sua prisão preventiva decretada substituir a prisão preventiva por uma prisão domiciliar. Então, era em tese caso de prisão preventiva, em vez de preso efetivamente, fica em casa, né? Uma modalidade de prisão menos restritiva. Agora, adivinha quais, né, duas das hipóteses dessa substituição, né, que poderá ocorrer aí para nós. Pessoal, mulher que tenha filhos com até 12 anos incompletos. Crianças. Mulher, isso é para mulher. Só que tem também para homem, né? E para homem, também filhos até 12 anos incompletos, mas com um detalhe, que desde que seja o único responsável por aquelas crianças. Então é por isso que você tem que fazer essas perguntas, né? Porque isso vai ter reflexo, por exemplo, numa prisão preventiva, numa eventual prisão preventiva. Novamente, tanto lá na fase de investigação, quanto na fase processual. Ok? Maravilha. Pessoal, vamos para a nossa segunda parte, né, do interrogatório. Bom, a segunda parte do interrogatório são perguntas relacionadas à imputação, né, à suspeita, ao suposto fato criminoso. A disciplina dessa segunda parte do interrogatório está lá no 187, parágrafo 2º. E lá também existe uma lista, né, uma lista não taxativa, né, uma lista exemplificativa de perguntas que deverão ser feitas. Então, por exemplo, o magistrado deverá perguntar para o agente se ele conhece as provas que foram produzidas, né, se ele está ali de surpresa. Outro exemplo, ele pode perguntar se na verdade, essa parte até deve, né, perguntar se conhece as testemunhas, se conhece a vítima, né? Outra pergunta, se é verdade o que estão imputando a ele, né? Inclusive, você deve ficar atento com o artigo 189, se o indivíduo negar, né, falar que não foi ele, aí ele pode, inclusive, né, apresentar ali a sua versão dos fatos, ou, né, se ele confirmar, se ele confessar, artigo 190 do CPP, né, dizer quais foram os motivos, as circunstâncias, se tiveram alguns outros comparsas e assim por diante. Tá certo? Tudo bem. Então, só recapitulando, né? O interrogatório, ele é conduzido por quem? Pela autoridade judicial, pelo delegado de polícia. Segundo ponto de revisão, quais são as partes do interrogatório, tanto policial quanto judicial. A primeira parte são perguntas relacionadas à pessoa do agente e a segunda parte sobre a imputação. Okay? Lembrando que sempre no interrogatório é importante, né, por exemplo, o magistrado deixar o interrogado livre, né, para expor a sua versão dos fatos. Okay? Também lembrando que o magistrado deve alertar o agente, o delegado de polícia também, que ele tem o direito a permanecer em silêncio. E aí eu lanço uma questão.
Bom, o direito ao silêncio é sempre, né, protegido. Agora, o agente pode mentir no interrogatório? Bom, isso é muito polêmico, né? Alguns autores dizem que existe um verdadeiro direito à mentira. Eu particularmente não vejo por esse lado, tá? Não há um direito à mentira. Agora, ela será tolerada como regra. Então, o agente, ao ser interrogado, pode simplesmente falar que não estava num certo local, sendo que ele estava. Agora, muita atenção, cuidado. Eventualmente, esse perjúrio, né, essa mentira, que é crime em alguns países, pode ser crime aqui também no Brasil. E quando isso vai acontecer, né? Pessoal, duas hipóteses. Por exemplo, se ele imputar falsamente esse crime a outra pessoa. Isso daí, né? A gente já está cansado de saber que pode ser tanto uma calúnia ou, se der causa à instauração de um processo ou um procedimento, pode ser um crime de denunciação caluniosa, que é inclusive mais grave, com uma ação penal pública incondicionada. Ok? Tudo bem. Pessoal, então esgotamos, né, essa primeira parte conceitual, a primeira parte introdutória, né? Vamos para o nosso tópico 2. O nosso tópico 2 é a natureza jurídica do interrogatório. Eu sei que a gente que está aí, às vezes, iniciando um certo estudo jurídico, né, percebe que é muito comum falar de natureza jurídica de tudo, né? E às vezes a gente nem sabe o que é natureza jurídica. Pois bem, né? Isso é muito simples. Natureza jurídica é como aquele instituto é visto, é classificado pelo direito, tá? Então, por exemplo, quando você vai estudar apelação, né, qual é a natureza jurídica da apelação? Qual é a classificação jurídica da apelação? A apelação é um recurso, é simples assim. Né? Quando você pega, por exemplo, uma limitação de fim de semana, né, no direito penal, qual é a natureza jurídica da limitação de fim de semana? Pena restritiva de direito. E assim sucessivamente. Então eu quero tratar com vocês qual é a natureza jurídica do interrogatório. Né? Como o interrogatório é classificado juridicamente. E aí, pessoal, né, a gente já entra num problema. E por quê? Porque a natureza jurídica do interrogatório, claro, tem doutrina majoritária, tem posicionamento majoritário, mas ela tem 3 correntes, tá? E eu vou estabelecer as 3 aqui para vocês. A primeira corrente defende que o interrogatório é um meio de defesa. Então, primeira corrente, o interrogatório é um meio de defesa. Então, preste muita atenção. Pessoal, no processo, num processo penal, a defesa ela atua de 2 formas. Você tem 2 expressões da defesa. A primeira expressão é a defesa técnica. Pessoal, defesa técnica é só olhar o nome, técnico. Quem que é o técnico? Quem tem capacidade técnica para fazer uma defesa jurídica? Advogado, né? Defensor público. Então a defesa técnica nada mais é do que a defesa conduzida por um advogado ou defensor público. Tranquilo? Pois é, essa defesa técnica no processo penal é obrigatória. Artigo 261 do CPP. Você não pode ter processo penal sem defesa técnica. 261 é muito claro, depois você pode pegar e ler. O acusado ausente ou mesmo foragido, será garantida a defesa técnica no processo e no julgamento. Então essa é obrigatória. Só que existe uma segunda expressão da defesa no processo penal. E a segunda expressão da defesa no processo penal é a chamada autodefesa. Olha o nome também, para não decorar, só pensar. O que é a autodefesa? Pessoal, a autodefesa nada mais é do que a defesa efetuada pelo próprio acusado, pelo próprio investigado, indiciado, pelo réu. Mas você pode pensar, mas como, né? Como
né? Como o réu ele pode se defender, né? E aí, pessoal, nós podemos encontrar, né, a expressão também dessa autodefesa em 3 momentos. São 3 momentos de autodefesa. A primeira, um momento, né, que é relacionado ao direito à presença. Então, o réu tem direito de estar na presença de quem vai julgá-lo. O direito de audiência, o direito de ser ouvido. Não basta estar na presença, o direito de ser ouvido. E o terceiro momento é através da capacidade postulatória. Tem certos atos procedimentais que o réu ele tem essa capacidade de postular sem advogado, né? Existem vários momentos. Um exemplo é no caso da interposição do recurso de apelação. Então o réu ele pode interpor a apelação sem um advogado. Só que nos interessa as 2 primeiras, tá? O direito de presença e o direito à audiência. Você vai entender agora por quê. Pessoal, lembra que eu falei lá atrás que o segundo momento do interrogatório é o momento da imputação, é o momento de verificar, do juiz verificar se os fatos que são imputados são verdadeiros ou não. Na versão do réu, o réu ele pode se manifestar e se explicar da maneira que ele achar melhor. Pois é. Isso é o quê? Isso é o meio de defesa. Ele está numa audiência, na presença do juiz e pode se manifestar. E qual é o nome do momento processual que o réu tem essa oportunidade? Interrogatório. Então é o momento que ele tem de apresentar a sua versão, a sua defesa, a sua autodefesa, independentemente do que o seu advogado já argumentou. Certo? Essa é a primeira corrente. O interrogatório é simples meio de defesa. A segunda corrente defende que o interrogatório não é um meio de defesa, é um meio probatório, é um meio de prova. Como assim? Tudo aquilo que o acusado, o interrogado falar, expressar, todas aquelas informações serão valoradas pelo magistrado. É claro, que o direito ao silêncio, contrariando a redação expressa do CTP, ele não pode ser interpretado de maneira desfavorável. Mas às vezes o réu apresenta alguma informação que será útil. Então tem muitos que defendem que a prova, que o interrogatório é um meio de prova, até pela sua topografia dentro do Código de Processo Penal. Lembra que eu comentei também lá no início que o interrogatório está no título 7 do CPP, e o título 7 trata das provas. Ele está no seu capítulo 3, como meio de prova. Pessoal, particularmente, eu posso dizer que existe uma prevalência da primeira corrente, mas acredito que a terceira corrente estaria mais correta, que o interrogatório teria natureza dúplice, ou seja, unir as 2 correntes, a primeira, que é um meio de defesa, e a segunda, que seria um meio de prova. Tá? Eu acho que compatibilizar as duas é mais interessante do ponto de vista acadêmico até, de percepção, e prático, de julgamento. Tudo bem. Então, finalizada a natureza jurídica do interrogatório, vamos para o nosso tópico 3. E o que é o nosso tópico 3? Pessoal, o tópico 3 é o momento do interrogatório. Eu peço que tenha especial atenção para esse tópico 3. Tá? Então vamos entender, pegar algumas informações básicas, para a gente compreender. Pessoal, o procedimento é dividido, o procedimento penal é dividido em 2. Procedimento comum e o procedimento especial. Então, para você identificar qual é o tipo de procedimento que o delito seguirá, primeiro você busca se existe uma regra especial para aqueles crimes. Júri, por exemplo, drogas e assim por diante. Se não tiver procedimento próprio, aí você vai para o comum. E aí o comum é dividido em ordinário, sumário e sumaríssimo. E nós sabemos
que as regras do procedimento comum ordinário, né, são as regras aplicadas de forma subsidiária a todos os outros procedimentos, porque é o procedimento que tem maior grau de detalhes, né, maiores detalhes. Pois bem, o artigo 400 do CPP, ele traz, né, a audiência de instrução e julgamento dentro do procedimento comum ordinário, né? Então, o artigo 400 disciplina quais são os atos da audiência de instrução e julgamento. E esses atos são aplicados de forma subsidiária aos outros procedimentos. Então, a título de conhecimento, né? Quais são os atos na sequência da audiência de instrução? Primeiro, oitiva da vítima, se possível. Segundo, testemunhas, oitiva das testemunhas, acusação, defesa. Se você inverter a ordem, uma nulidade relativa. Na sequência, reconhecimento de pessoas, acariações e oitiva dos peritos. E aí, pessoal, como último ato de instrução, repito, como último ato de instrução, o interrogatório. Então, o interrogatório vem lá no final. E, assim, isso até reforça, né, aquela primeira corrente, né, e a terceira acaba também, né, de forma indireta, a terceira corrente, da natureza jurídica do interrogatório como meio de defesa. E por quê? Porque no final da instrução, o acusado ele já tem ideia, já tem a noção das provas que foram produzidas contra ele. E aí, né, vai adotar a tática que achar melhor, né, que achar necessário. Ficar em silêncio ou, né, explanar seus motivos. Bom, cada caso é um caso. Tá certo? Então, qual é o momento interrogatório? Final do processo. Agora, olha o detalhe interessante. Ser no final do processo, o interrogatório, foi uma modificação legislativa de 2008. Né? 2008. Faz tanto tempo assim, né? No mundo jurídico não faz tanto tempo assim. E por quê? Porque antes, até 2008, o Ministério Público oferecia denúncia e o réu era citado para ser interrogado. Então o interrogatório já era no início do processo. Depois tinha 3 dias para fazer a defesa prévia. Era um outro procedimento. Então perceba a inversão. Agora, você consegue imaginar por quê? Poxa, eu já expliquei. Porque no final do processo ele tem maiores condições de se defender. Então reforça a ideia do interrogatório como meio de defesa. Tudo bem? Maravilha. Pessoal, só que tem um problema. E qual é o problema? Algumas leis especiais têm ali em suas redações, citarei alguns exemplos, uma disciplina diferente do Código de Processo Penal. Como assim? Algumas leis especiais colocam o interrogatório não no final do processo, mas lá no início do processo. E aí a grande pergunta: prevalece o CPP ou prevalece o princípio da especialidade? Responda aí. Prevalece o CPP ou prevalece o princípio da especialidade? Deixa eu citar alguns exemplos para vocês. E eu quero que você preste muito atenção nos anos dessas leis, tá? Então vamos lá. Primeiro, artigo 104 da lei do Demo, né? A lei 8666 de 93, é a lei que trata das licitações. Essa parte, né, trata do procedimento dos crimes que se envolvem, né, licitações e contratos. Segundo, o artigo 7º da lei 8038 de 90, que trata, artigo 7º da lei 8038 de 90,
que trata dos procedimentos penais, dos procedimentos perante o Supremo e o STJ, Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça. O Código de Processo Penal, que é de 1969, e o artigo 57 da Lei 11.343 de 2006, que é a Lei de Drogas. Pessoal, o que a gente pode considerar como comum em todas essas leis? Todas essas leis possuem redação anterior a 2008. Lembra que eu falei que em 2008 houve uma modificação no procedimento interrogatório, foi lá para o final do processo, como último ato de instrução. E a pergunta que eu deixei foi: prevalece o CPP, que é a norma geral, ou prevalece as normas especiais, as leis especiais? Muito bem. Primeiro, existe posicionamento pacífico sobre isso. Tá? E aí você vai seguir o seguinte raciocínio. A regra, quando você tem conflito aparente de normas, né? Uma das formas de você resolver esse conflito é a especialidade. Mas isso você vai fazer quando nós temos normas de mesma hierarquia. Ah, professor, mas todas são leis penais, processuais, todas são leis federais, então não existe hierarquia entre essas leis. É verdade. Só que a gente não vai resolver esse problema com o princípio da especialidade. Nós vamos resolver com a Constituição, artigo 5º, 55, ampla defesa. Pessoal, qual das normas, desse grupo de normas, protege, amplia mais a defesa do acusado, das pessoas, a defesa dos indivíduos? CPP ou as normas especiais? CPP. Então, o conteúdo da ampla defesa foi aumentado com o Código de Processo Penal. E por ele ter sido aumentado, as normas especiais devem seguir. E aí, pessoal, para confirmar essa informação, tá? Como eu falei, é pacífico. Você pode encontrar lá no informativo 609 do STJ. Vocês têm no material, eu até destaquei aí um trecho, preste muita atenção para confirmar as informações. Olha só o trecho da ementa, tá? Naquela sentada, reconheceu-se, em razão de mostrar-se mais compatível com os postulados, olha só, mais compatível com os postulados que informam o Estatuto Constitucional do Direito de Defesa, uma evolução normativa sobre a matéria, de forma que, por ser mais favorável ao réu e por se revelar mais consentânea com as novas exigências do processo penal democrático, a norma contida no artigo 400 do CPP, na redação dada pela Lei 11.719 de 2008, deveria irradiar efeitos sobre todo o sistema processual penal, ramificando-se e afastando-se disposições em sentido contrário. Então veja bem, mesmo nos procedimentos especiais, qual é a regra que deve ser observada, qual é a regra que deve ser estabelecida, que o interrogatório é lá no final da instrução. Espero que esteja claro para todos. Tudo bem? Vamos para o nosso próximo tópico, né? Nosso penúltimo tópico, nosso quarto tópico, né? Que são as características do interrogatório. Então vamos lá, vamos enumerar A, B, C, D. Então, letra A, primeira característica do interrogatório. Muito simples essa, o interrogatório é um ato personalíssimo. Então, o interrogatório é um ato personalíssimo. O que significa isso? Só quem pode
prestar as suas declarações, né, no interrogatório é o acusado, suspeito, indiciado. Não cabe, e pessoalmente, não cabe interrogatório por procuração. Então, se ela imaginar, né, o indivíduo é réu, nossa, eu estou com vergonha, ai meu Deus, que vergonha, eu não quero ir perante o juiz, nossa, ô advogado, vai lá, vai no meu lugar, eu te dou procuração, eu vou te falar direitinho quais são os fatos, vai lá e interroga, ou vai lá e presta lá as declarações. Não, né? Não. Então, mesmo que o réu não queira, ele terá esse direito e ninguém pode substituir, tá? É um ato personalíssimo. Então, muito tranquilo. Vamos para a segunda característica, tá? Que é a segunda característica é a oralidade, né? Pessoal, o interrogatório ele é oral, né? Muito simples. Ele é pessoal e oral. O que é importante para a gente são as exceções. Casos que o interrogatório não será feito oralmente. E aí, pessoal? Uma é uma razão óbvia, tá? Bem óbvia, que eu vou enumerar com vocês. E a outra é um debate jurídico, tá? Bem interessante. Então vamos começar com a parte óbvia, né? Parte óbvia. Pessoal, a primeira exceção, né? A primeira exceção do interrogatório não ser feito oralmente é para 3 grupos de pessoas. Então, o surdo. Falei, é óbvio, né? O surdo, mudo. E, eventualmente, tá? Eu sei que não é regra, né? A pessoa ser surda, ser muda, né? Isso não é a regra. Mas pode ocorrer, eventualmente, da pessoa ser surda e muda. Tá? Surda e muda. Então, o surdo, mudo, né? Junto. Muito bem, como é que será o interrogatório da pessoa que é surda? Pessoal, o interrogatório da pessoa que é surda é bastante simples, né? Como é que ele é feito? Você faz as perguntas por escrito e se a pessoa tiver essa capacitação, ela responde oralmente. Ah, mas professor, e se ela não tiver desenvolvido a fala? Bom, aí responde também por escrito, né? Bom, a pessoa que é muda, as perguntas serão feitas oralmente e as respostas por escrito. Bom, e se a pessoa for surda e muda? Aí você faz as perguntas por escrito e as respostas por escrito, tá? Ah, professor, eventualmente, se tiver como fazer isso, você vai escrever, aí você chama um intérprete, tá? Que fará ali a comunicação entre o magistrado, o delegado e o interrogado. Bom, então isso não, sem dificuldade. Maravilha. Só que a segunda exceção é a que tem mais problema. Então, vamos lá. Vamos fazer uma lembrança aí de matérias anteriores sobre testemunhas. Testemunhas. Vocês devem se recordar que algumas testemunhas, né, a coleta do depoimento é uma coleta especial. Então, algumas autoridades elas podem acertar com o magistrado, estou dizendo testemunha, elas podem acertar com o magistrado o dia, o horário, o local para prestar o seu depoimento como testemunha. Lá no artigo 221 do Código de Processo Penal você encontra quais são essas autoridades. Só que você tem uma especialização dessa norma para algumas autoridades. Como assim? Presidente e vice, né, da República, presidente do Senado, presidente da Câmara
e do Supremo Tribunal Federal, caso sejam testemunhas, repito, né, terceira vez, caso sejam testemunhas, eles poderão prestar o seu depoimento por escrito. As partes fazem as perguntas e o magistrado encaminha, elas respondem por escrito e retorna para os autos. Tranquilo. O que tudo isso tem a ver com interrogatório? Tudo a ver. Pessoal, vocês devem se lembrar, né? Em 2018, o presidente Michel Temer, ele foi investigado, né? Na verdade, até ainda continua. Ele foi investigado por certos crimes aí pela Polícia Federal, né? Na época ele era presidente. E aí você sabe, né, que essa imunidade formal para processo, no caso do presidente da República, você não tem restrição para investigação, pode investigar, você não terá mais o processo, né? O presidente da República tem essa imunidade, quando sair do cargo, aí o processo continua e nesse tempo fica suspensa a prescrição. Então o ex-presidente Michel Temer foi investigado, estava sendo investigado pela Polícia Federal, e aí, né, os delegados responsáveis pela investigação requisitaram, né, o interrogatório do ex-presidente. E aí a defesa requeriu que o ex-presidente, prestasse seu depoimento, prestasse suas declarações, meio que aplicando por analogia a regra do artigo 221, que de novo é para testemunha, não é para acusado, não é para investigado. Bom, o que o Supremo Tribunal Federal decidiu, né? No caso, o responsável pelo inquérito era o ministro Edson Fachin. Ele resolveu ampliar a norma, né? Ele resolveu autorizar que um presidente da República investigado, e aí agora a gente pode ampliar para presidente do Senado, presidente da Câmara e do Supremo, possa ser interrogado por escrito. Então, as perguntas são enviadas e aí a autoridade, junto com seus advogados, formulam as respostas, né? Essa decisão vocês vão encontrar no inquérito 4483 do Supremo Tribunal Federal. Inquérito 4483 do Supremo Tribunal Federal. Tá? Então existe esse precedente. O presidente na época, Michel Temer, né, foi interrogado dessa forma e de qualquer maneira, ele posteriormente saiu da presidência, né, todos sabemos, e o inquérito desceu, porque não há mais por prerrogativa de função, né, se a pessoa não mantém ali como regra, nessa fase, o seu cargo, né. Então hoje está lá na Justiça Federal de Brasília, salvo engano está na 12ª. Tudo bem? Então veja, só para reprisar, hoje existe precedente que autoriza que essas autoridades prestem depoimento por escrito. Ok? Muito bem. Pessoal, próxima característica, né? A letra C. Pessoal, o interrogatório, ele é tecnicamente assistido. Então, a terceira característica é que ele é tecnicamente assistido. O que significa isso, né? O que significa o interrogatório ser tecnicamente assistido? Pessoal, o interrogatório judicial tem que ter uma presença do advogado. O advogado deverá estar presente. Ah, mas professor, imagine que o indivíduo foi comunicado, foi citado, intimado para comparecer no interrogatório e ele chega lá no interrogatório sem advogado.
Bom, aí a gente precisa lembrar algumas informações. Se esse fato ocorrer, a pessoa é citada, intimada lá na frente para ser interrogado. Na fase judicial, o juiz terá que nomear um defensor, né? Um defensor dativo ou tiver ali um defensor público para acompanhar o interrogatório. Mas se você concorda comigo que aquele defensor não tem a menor ideia do que está acontecendo. A menor ideia. Então, o que o juiz é obrigado a conceder? Pessoal, o advogado ele sempre terá direito à entrevista prévia e reservada com seu cliente antes do interrogatório. Eu vou repetir. O advogado, defensor tem direito à entrevista prévia e reservada com seu cliente, com seu assistido. E para quê? Para orientar. Novamente, reforçando aquela tendência de que o interrogatório é um meio de defesa. Para dizer, por exemplo, para confessar ou para se manter em silêncio, aí, né? Cada defensor terá a sua linha, né? A seguir, ok? Agora, e se isso ocorrer lá no inquérito? Aí você precisa lembrar do início da aula. Lá no inquérito, se o indivíduo indicar o defensor, o advogado tem direito de estar presente e a mesma informação que eu dei lá no interrogatório judicial. Entrevista prévia e reservada com seu cliente antes de ser interrogado. Está lá no artigo 185, parágrafo 5º. E se a pessoa falar, não tem advogado, não quero advogado, aí interroga sem. Esse é o posicionamento atual, apesar de algumas críticas a isso, né? Tem alguns doutrinadores aí que defendem que em todo inquérito policial, todo interrogatório policial, deve estar presente o advogado. Ok? Beleza. Pessoal, última característica, tá? Última característica. A última característica do interrogatório é que o interrogatório é individual. Como assim? Interrogatório é individual. Imagine que você tem, muito simples, você tem 3 réus numa ação penal, né? Você teve um concurso de pessoas e eles serão interrogados. Pessoal, eles não podem ser interrogados juntos. Isso não é possível. Então você tem que interrogar cada um separadamente. Então interroga um, depois interroga outro, depois interroga outro. A questão é, imagine que os 3, cada um tem um advogado diferente. Como é que a gente vai fazer? Tranquilo. Você interroga um e os advogados dos demais estarão ali. Tá? Essa regra nós vamos encontrar no artigo 191 do CPP. Certo? Então, recapitulando as características do interrogatório, ele é personalíssimo, ele é oral, com aquelas exceções, né, devidas, tecnicamente assistido e individual. Ok? Pessoal, indo para o nosso último tópico, né, que é o tópico relacionado a interrogatório por videoconferência. Interrogatório por videoconferência. Então vamos lá. Pessoal, essa questão do interrogatório por videoconferência foi por muito tempo debatida, discutida dentro do processo penal. Muito tempo debatida e discutida. E por que isso? Não havia previsão no Código de Processo Penal da videoconferência, mas alguns estados, por conta própria, começaram a legislar sobre o tema. E aí foi se discutido no Supremo Tribunal Federal se essas leis eram constitucionais, eram inconstitucionais,
Se isso era matéria de processo, você sabe, né, que matéria processual é de competência privativa da União, artigo 22, inciso 1 da Constituição, não eram leis federais, né? E aí o Supremo começou a decidir que essas normas violavam a Constituição. Então, e aí, por outro lado, as pessoas defendiam que a videoconferência facilita muito, né, o desenvolvimento do processo, e também por uma razão de segurança. Outros defendiam que não, que era perigoso para quem estava sendo interrogado. Bom, de qualquer maneira, ela foi disciplinada, tá? Ela foi disciplinada. Hoje a videoconferência é disciplinada no artigo 185, parágrafo 2º do CPP. Artigo 185, parágrafo 2º do CPP. Então, vamos analisar essas características, tá? Primeiro ponto. Pessoal, a videoconferência ela pode ocorrer, né, tanto a requerimento das partes, né, então o Ministério Público faz esse requerimento, quanto pela atuação oficiosa do magistrado, quanto de ofício. Então o magistrado não precisa aguardar o requerimento das partes para estabelecer a videoconferência, tá certo? Pode ir lá de ofício e ordenar que a mesma seja efetuada. Segundo ponto. Videoconferência para quê? Né? O 185, parágrafo 2º, faz referência a réus que estão presos. Né? Então, réus que estão presos, né, você não precisa, em certas situações que nós vamos enumerar, né, deslocar todo o aparato penitenciário de segurança até o fórum para ouvir. Eu me lembro no ano de 2003, 2004, acho que foi 2003 mesmo. Eu estagiava no fórum, né, na parte criminal daqui de Goiânia, e aí eu me recordo que nós estávamos ali trabalhando, então, aí de repente veio uma notícia que um indivíduo que tinha sido conduzido para ser interrogado, estava preso, né? Ele tinha fugido e estava sumido dentro lá do prédio do fórum, né? E estavam pedindo para a gente, ordenando na verdade, a gente a trancar todas as portas, né? Bom, aí até hoje, né, nós trancando, até hoje eu não sei se era verdade, não era, se foi um boato, não foi, mas para evitar, por exemplo, esse tipo de coisa, que você tem ali a videoconferência. Tá? Tudo bem. Terceiro ponto, e talvez este ponto é o que você deve ter um maior grau de cuidado, né? Você tem que destacar. Qual é este terceiro ponto? Pessoal, a videoconferência deverá ser excepcional. Então, videoconferência é algo excepcional. Alguém imagina qual a razão? Por que a videoconferência deverá ser excepcional? Quando nós falamos sobre natureza jurídica do interrogatório, lá na primeira corrente, que o interrogatório seria só meio de defesa, eu falei para vocês que a defesa no processo penal tem duas expressões, né? A defesa técnica, que é sempre obrigatória, e a segunda, que é a autodefesa. Beleza. A autodefesa, uma das suas vertentes é o direito de estar presente. É o direito de estar ali olho no olho com o magistrado. Então a videoconferência, outro recurso tecnológico de captação de imagem em som à distância, relativiza a autodefesa na vertente de direito de estar presente. Então é por esse motivo que o Código de Processo Penal enumera quais são as hipóteses que poderá ocorrer a videoconferência, mas eu quero que você preste bem atenção nessas possibilidades, porque alguns até entendem que no parágrafo 2º ali,
quando o legislador deixa muito claro que é uma medida excepcional, né? Quando ele chega nos incisos que traz ali as hipóteses, né, as finalidades de uma videoconferência, meio que ele joga para escanteio a excepcionalidade, né? Utilizando termos amplos. Tem gente que diz isso, mas vamos lá, vamos ver quais são as hipóteses, né? Então, qual que é a primeira hipótese para se ter a autorização da videoconferência? A primeira hipótese, pessoal, é para prevenir risco à segurança pública. Né? Que é isso? É bem genérico, né? Prevenir risco à segurança pública. Bom, o legislador tenta ainda especificar mais, né? Dizendo se houver fundadas suspeitas que o agente integre organização criminosa ou que exista elementos que façam presumir que o agente pode fugir. Bom, e aí? Ainda continua muito genérico, né? Então veja, tem exemplos que são claros, né, que a gente pode observar essa possibilidade, que, por exemplo, o líder de uma organização criminosa, né, transnacional, interestatual, né, mas ainda assim não fica muito claro, né, fica meio genérico. Muito bem. Pessoal, a segunda hipótese, que você pode ter a videoconferência, já não é mais relacionada à segurança pública, mas diz respeito a indivíduos presos que estão incapacitados de se locomoverem, de serem locomovidos até a audiência presencial. Né? Audiência presencial, que lembrando, a audiência presencial é a regra. Ah, professor, mas se o preso é perigoso? Então o juiz vai até a penitenciária, com promotor, advogado, servidores. Mas a gente sabe que isso é bem custoso, né? E perigoso. Então, às vezes, o indivíduo ali, o preso, ele está enfermo, está doente. Ele não pode se locomover, talvez por alguma outra circunstância pessoal, videoconferência. Tá? A terceira hipótese é bem interessante. Eu já vi essa terceira hipótese cair em algumas provas. Né? As pessoas tentam seguir uma certa lógica e acabam errando. Então, olha só. A terceira é quando aquele indivíduo preso, no interrogatório, puder influenciar no ânimo das testemunhas ou mesmo da vítima. Então, imagina um réu, um indivíduo preso por um crime sexual, né? Um crime de violência sexual. Óbvio, você não pode deixar, vamos dizer, a maioria das vezes, porque pode ter alguma outra exceção, mas eu não consigo nem vislumbrar alguma exceção, a presença física do estuprador na frente de sua vítima. Por favor, né? Isso não tem nem cabimento. Então você pode fazer por videoconferência. Só que o detalhe que eu falei que já foi cobrado algumas vezes em prova, e algumas pessoas erram, é que na verdade a regra é que quem será ouvido por videoconferência não será o réu preso, porque ele tem direito de estar presente. Serão as vítimas e as testemunhas. Então, como regra, você faz a videoconferência, se for possível, com as vítimas e as testemunhas. Agora, se não for possível videoconferência com elas, aí sim você faz a videoconferência com o interrogado. Certo? Pessoal, e a última hipótese diz respeito a responder a gravíssima questão de ordem pública. Questão de usar até os mesmos termos, gravíssima questão de ordem pública. Na data de hoje, né, a gente pode tomar como um exemplo, né, esse distanciamento social, né, que é decretado devido ao coronavírus, né? Então, para não ficar deslocando e tendo um contato pessoal, né, com o interrogado, você faz a videoconferência, tá certo? Pessoal, então, esses são os pontos principais do interrogatório, né? Busquei abranger a maior quantidade
de informações, né? Não só da lei, mas da jurisprudência e da doutrina, né? E aí fica à disposição para contatos e dúvidas, ok? Então, um abraço.